sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora de matemática, me chamo Anne e hoje nós vamos trabalhar sobre os ângulos. Mas antes, eu gostaria de dar um recadinho para vocês sobre a presença lá no Class, tá? É importante que vocês registrem a presença de vocês lá naquele link número 1, façam a atividade obrigatória e enviem. Pronto, assim a sua atividade estará garantida, tá? E hoje nós contamos com a presença da nossa intérprete, Lígia. Tudo bem, Lígia? Pessoal, vamos lá então? Na aula anterior, nós fizemos uma retomada sobre os ângulos, falamos de alguns conceitos e hoje nós vamos continuar explorando esses conceitos. Hoje nós vamos falar sobre os ângulos que são formados por paralelas e cortados por uma transversal, ok? Então veja, só para a gente relembrar esse conceito, essa figura, ela está nos mostrando três retas. Então, nós temos uma reta R, S e T. E o que acontece? Nós temos aqui dois pontos, um ponto P e um ponto Q. Perceba que esse pontinho aqui, ele também vai determinar dois ângulos opostos pelo vértice e mais dois ângulos aqui também opostos pelo vértice. A mesma situação observamos nessa imagem aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. Nós temos ainda que esses ângulos, nós temos aqui os ângulos que são formados pelo ponto P, os ângulos A, B, C e D e os ângulos formados pelo ponto Q, E, F, G, H, certo? E podemos relembrar então o conceito de retas concorrentes, tá? O que são retas concorrentes? Nós dizemos que a reta T, ela está cortando as retas R e S. Portanto, ela está concorrendo com a reta S e R. Essa concorrência, na matemática, nós chamamos de retas transversais. Então, nós dizemos que a reta T, ela é transversal à reta S e a reta R e a reta S, ok? Vamos lá, então. Outros conceitos, então, que a gente tem que lembrar é que esses ângulos aqui, ó, tá? Do mesmo ladinho, eles são sempre correspondentes. O que significa isso? Eles vão ter o mesmo valor, tá? Então, esse ângulo A, ele vai ser correspondente ao ângulo E, mesmo valor. Se aqui vale 10 graus, aqui também irá valer 10 graus, ok? O mesmo para essa situação. Ó, agora eles estão do outro lado, mas eles também são correspondentes e possuem o mesmo valor, tudo bem? Veja, outro conceito então, que é quando a gente tem os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Para essa situação, ó, eles também são correspondentes, tá? Mesmo que eles estejam em lados diferentes, ok? Também terão o mesmo valor, tá? Então agora, vejam esse exercício. Na figura, nós temos que, estão vendo esse símbolozinho? O que isso significa? Que a reta R é paralela à reta S. Olha lá, reta R paralela à reta S. Determine as medidas dos ângulos A e B, ok? Esse ângulozinho aqui, pela definição, nós conseguimos encontrar o valor dele, ok? Tentem fazer com calma e nós já voltamos para corrigir o exercício 1.
Vamos lá então? Veja, nesse exercício, pela definição, nós falamos que esse ângulo e esse eles são correspondentes, tá? Se eles são correspondentes, eles possuem o mesmo valor. Então, esse ângulo A também vale 50 graus. Mas e o ângulo B? Olha lá, todo esse ângulo aqui formado é um ângulo de meia volta. E o ângulo de meia volta, ele é igual a 180 graus. Se eu sei que esse ângulo vale 50 graus, eu vou tirar do 180 quanto? 50 graus, ok? Então, olha lá, a professora fez uma continha aqui para vocês. Eu sei que a soma desse ângulo A mais B vale 180. Então, eu substituí o A por 50, ok? Lembra do princípio aditivo? Eu trabalhei isso com vocês, lembra? Então, vamos recapitular? Eu só consigo resolver aqui pelo princípio aditivo, tá? Então, eu vou pegar o oposto do menor valor da relação. 50, qual que é o oposto de 50 graus? Menos 50 graus, tá? Então, eu vou colocar esse oposto nos dois lados da igualdade, ok? 50 menos 50 não sobra nada. Desse lado da igualdade sobra apenas o ângulo B, ok? E 180 menos 50 graus, quanto que é? 130. Então, significa que esse ângulo vale 130 graus, ok? Então, nós já relembramos dois conceitos aí, ok? Bom, outros conceitos, então, é que quando eu tenho, tá, aqui duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal, tá? Eu posso determinar também os ângulos colaterais. O que são os ângulos colaterais? Olha lá, vamos pegar um exemplo, tá? Vocês estão vendo esse ângulo aqui, C e F, tá? Eles são internos, tá? E estão do mesmo lado. Significa que a soma deles é igual a 180 graus. Então, ângulos colaterais, a soma sempre será 180 graus, ok? Para essa condição, quando eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? Mas existem os ângulos que são colaterais internos e os ângulos colaterais externos. Veja, vamos pegar agora o exemplo desse ângulo A aqui com esse ângulo H. Se eu somar esses dois ângulos, veja, eles também estão do mesmo lado, só que agora eles são externos. Se eu somar o ângulo A mais H, ele também tem que dar um valor de 180 graus. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é, então, a definição que nós podemos tirar? Veja, temos mais um conceito, desculpa, a gente só falou desses ângulos quando eles estão do mesmo lado, ok? Mas e quando eles não estão do mesmo lado? Olha lá, um é externo e o outro é interno às retas paralelas. Veja, quando isso acontece, quando eles são também de lados opostos, sendo um externo e outro interno, eles também vão ser alternos e também vão ser suplementares. O que é suplementar mesmo? A soma será também igual a 180 graus, ok? Então, é mais um conceito. Vamos lá, então. Aqui a professora colocou, então, mais uma vez para você reforçar esse conceito. Olha lá, esses ângulos, eles também são externos, estão do mesmo lado. E eles também, a soma, também irá valer 180 graus, tudo bem? Bom, então, agora que vocês já sabem que essa soma ela tem que ser igual a 180 graus, olha lá, determine o valor de x nesse exercício, sabendo que a reta R é paralela à reta S. Então, nós já sabemos quanto é que tem que dar a soma desses dois ângulos.
Mas não é isso que a professora está pedindo. A professora quer saber, quer que você calcule o valor dessa variável x aqui, ok? Um tempinho para vocês tentarem resolver, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Veja, nós já sabemos que a soma desses dois ângulos, ela tem que ser igual a 180 graus, ok? Então, eu peguei, somei os dois ângulos e igualei a 180. Nós já podemos somar essas variáveis aqui, tá? 3x com mais 1x, 4x. 15 mais 25, 40 graus, tá? Bom, então a professora já colocou aqui, né, mais simplificado para vocês. E agora a gente usa o princípio aditivo. Nós vamos colocar, então, o oposto do menor valor nas duas igualdades. O menor valor numérico é 40 graus. Então, eu coloquei o oposto, vou eliminar o 40, e aí, o que é que vai acontecer? Vai ficar 4x igual a 180. Agora, utilizamos o outro princípio, que é o princípio da divisão. Então, nós vamos dividir esses dois termos pelo mesmo valor, tá? Que também é o princípio da multiplicação, certo? Então, o nosso x equivale a 45 graus, tudo bem?
Então, vamos lá, um quiz então para vocês responderem. Veja, nessa figura nós temos duas retas, uma reta R e uma reta S são paralelas. Os ângulos das medidas 60 graus e 120 graus, o que vocês acham? Eles são congruentes, pois são colaterais internos, são congruentes, pois são correspondentes, são congruentes, pois são alternos internos? Ou eles são suplementares, pois são colaterais externos? Um tempinho para vocês tentarem resolver, tudo bem? Vamos lá então? Vejam, esses ângulos, eles são suplementares, tá? Porque a soma dos ângulos suplementares será sempre 180, ok? Além disso, eles estão opostos e são externos, ok? E vimos algumas situações assim também anteriormente. Vamos jogar então? Bom, a professora vai dar um tempinho para vocês acessarem a plataforma e localizarem esse jogo aqui, subtraindo ângulos para encontrar o desconhecido. Vamos lá, pessoal? Vamos jogar? Veja, aqui nesse exercício a professora vai fazer o primeiro com vocês. Vocês têm que fazer a subtração dos ângulos. Então, eu tenho 75 graus menos 35 é quanto? 40. Então, coloca o seu ângulo de 40 graus aqui, tá? Isso, tá? Isso, muito bem. Então, você acertou, tá? Então, agora, vocês vão tentar fazer o próximo exercício, tudo bem? E a gente já volta. Vamos lá então? Veja, nessa situação, eu vou pegar o maior ângulo, que é 50 graus, e vou tirar 20. Quanto que é 50 menos 20?
30 graus. Vou colocar o 30 aqui, ok? Vamos ver se a gente acertou? Acertamos, tá? O próximo, então, para vocês tentarem fazer, tá? Um tempinho. Vamos lá então, pessoal, veja, vou pegar o maior ângulo, que é 60 graus, menos 20, quanto que é 60 menos 20? Vamos lá, 40, então, acertamos, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje, nós falamos sobre os ângulos que são formados por retas paralelas e cortados por uma transversal. E na próxima aula, nós vamos falar sobre a circunferência e o número π. Pessoal, então ficamos por aqui. Até a próxima aula.